Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dedicar o nosso encontro ao tema de comunicação e a relação com a agilidade de negócios. É um tema que a gente tem falado bastante dentro do Instituto, temos feito encontros mensais sobre ele, conversando bastante sobre ele, é um tema muito relevante para a agilidade de negócios. E eu espero que o encontro seja prazeroso para todos nós. Bom, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Tatiana Feitosa, eu lidero o Instituto de Agilidade de Negócios aqui no Brasil. Junto comigo tem a Cris, a Cristiane Improta. A Cris, ela é líder de 2 dos núcleos do Instituto aqui no Brasil. Eu vou passar, a gente vai compartilhar com vocês um pequeno vídeo de 3 minutinhos, né? Ao invés de falar para vocês, para quem não conhece ainda, o que é o Instituto, esse vídeo ele tem uma mensagem muito clara, muito direta, e ele é também um convite para quem ainda não faz parte do Instituto e tiver interesse em se juntar a algumas das nossas iniciativas, o próprio vídeo já é um convite para vocês. Tá bom? Então, só para dar uma expectativa aqui, antes de compartilhar um vídeo, de como que esse encontro nosso aqui de 1h30 está distribuído, né? Para que vocês possam ter uma expectativa do formato que a gente pensou para ele. Depois do vídeo, vou compartilhar com vocês uma apresentação de mais ou menos uns 20 minutinhos sobre o tema de comunicação não violenta, a forma como ele se relaciona com a agilidade de negócios. Depois disso, a Cris também vai compartilhar uma apresentação sobre esse tema e a gente vai, depois dessas 2 apresentações, abrir para a interação, para que vocês façam perguntas, comentários, durante o tempo restante que a gente vai ter aqui juntos. Bom? Fiquem à vontade para fazer qualquer comentário no chat, para fazer qualquer pergunta no Q&A. Fala, Cris. Também tem os exercícios, né, Tati? A gente preparou uns exercícios para dar uma... Isso, exatamente. Obrigada, Cris. Tinha esquecido de comentar. Sim, a gente preparou também uns exercícios, né, para tornar o nosso encontro mais interativo e prazeroso. E a qualquer momento, vocês fiquem à vontade para interagir com a gente aí no chat, no Q&A. Quando eu estiver apresentando, a Cris vai ficar atenta ao chat e o Q&A e vice-versa. Quando ela estiver apresentando, eu faço esse papel. Então, agradeço de antemão a presença e o interesse de todos vocês. Vou começar, então, compartilhando o vídeo do nosso Instituto com vocês, tá bom? Só um pouquinho, gente, que eu acho que eu esqueci. Ah, não, já está compartilhado o som. Achei que eu tinha esquecido de compartilhar o som, mas já estava. Então, vamos lá. O Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil é uma comunidade de pessoas que buscam ajudar a criar a próxima geração de organizações. Esse é o nosso propósito. Aqui no Brasil, começamos nossa atuação realizando meetups sobre agilidade de negócio e outros temas relacionados. Nascemos oficialmente como comunidade no dia 5 de maio de 2020, quando fizemos nossa primeira reunião de kickoff e compartilhamos com todos os voluntários nosso sonho, nossa visão de futuro e nossa ideia sobre nossa organização interna em núcleos de trabalho. Os núcleos de trabalho são equipes que também têm um propósito. Os voluntários podem conhecer o que significa cada um dos núcleos na nossa intranet e podem escolher o núcleo que querem fazer parte. Agora, nós vamos contar um pouco sobre as possíveis formas de se relacionar com o Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil. Você pode ser um voluntário e atuar nos núcleos de trabalho que acabamos de compartilhar. Você pode ser um membro corporativo
e ter sua empresa participando dos nossos eventos globais e regionais, de fóruns executivos, acessando nossa biblioteca de conteúdos, participando das nossas incubadoras de aprendizagem e comunicação e de várias outras iniciativas que oferecemos. Você pode ser um membro individual e contar com várias iniciativas da nossa comunidade para desenvolver sua carreira como agente de transformação. Você pode ser um patrocinador do Instituto e ter sua marca em todos os nossos veículos de comunicação. Qualquer pessoa pode se conectar com a nossa comunidade do Brasil. Você só precisa se identificar com o nosso sonho de ajudar organizações e pessoas. Todo o resto nós vamos descobrir e superar juntos. Nossa comunidade do Brasil está de braços abertos para você, qualquer que seja o seu interesse. Para saber mais sobre o Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil, visite o nosso site. Legal, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No final do nosso encontro, nós vamos compartilhar com vocês alguns links aqui pelo chat, relacionados à nossa intranet, ao nosso planejamento de eventos que a gente já tem com datas marcadas. Então, acho que a Cris já está adiantando aí alguns links, né? E no final, se tiver algum link adicional, a gente vai compartilhando aí com vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com o nosso tema de hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E fiquem à vontade, né, reforçando para interagir aí no chat, fazer qualquer comentário, qualquer pergunta, que a Cris vai nos ajudar acompanhando, tá? Legal, gente. Então, para iniciar a nossa conversa, eu já estou trazendo aqui o modelo do Instituto, né, para a gente já começar a pensar a partir dele, né, por que o tema de comunicação está nesse contexto, né, de agilidade de negócios e aonde que ele está, né? O modelo do Instituto, ele nos traz algumas reflexões, né, de temas organizacionais e a forma como eles atuam em ambientes complexos. O primeiro deles, a primeira reflexão é o domínio do cliente, né? A organização que busca agilidade de negócios, ela busca uma orientação ao cliente, atender necessidades do cliente em primeiro lugar, trazer o cliente para o ecossistema de negócio e, a partir do cliente, disparar novos produtos e serviços. Ao redor do cliente, a gente tem uma dimensão que a gente chama de relacionamento, que é composta por 3 domínios: o board, que é o comitê de direção, que começa a olhar a organização com novas lentes, né? Lentes que buscam habilitar pessoas, habilitar talentos, priorizar a valorização de valor para o cliente. O domínio de parceiros, que são uma extensão da empresa, né? Na verdade, nenhuma empresa vive numa ilha, ela faz parte de um ecossistema maior. Dentro desse ecossistema estão os parceiros de negócio. Os parceiros precisam ser considerados nesse contexto. A força de trabalho, que é quem materializa o valor na ponta final do cliente, né? É quem tem a maior possibilidade, muitas vezes, de gerar inovação, porque está mais próximo do cliente no dia a dia. Então, esses 3 domínios juntos formam o que a gente chama de dimensão de relacionamento. A próxima dimensão que a gente tem é a de operações, que contempla aí 3 domínios, né? A dimensão de operações é aquela onde a maior parte das organizações tem dedicado seus esforços, desde que começaram os primeiros movimentos de agilidade. Ela é composta pelo domínio de agilidade de processo, onde estão aí as buscas, né, por otimização de processo, melhorias de processo. Enterprise Agility, que começa a refletir sobre como levar isso para toda a organização. Agilidade estrutural, que busca valorizar, em primeiro lugar, o valor para o cliente e colocar a estrutura da organização a serviço disso.
A estrutura deve ser flexível e adaptativa, não penalizando o valor do cliente, né? Sem se perder na burocracia interna. A próxima dimensão é a de liderança, é aí onde a gente eleva, né, a conversa de agilidade de negócio para temas estratégicos, que é o primeiro domínio. O segundo domínio é aquele que que a organização passa a se perceber como um time único, de pessoas conectadas, unidas por um propósito em comum. A gestão de pessoas, né, que tem muito forte aí o papel de RH, revisitando a forma como as pessoas são geridas dentro da organização. Por último, a dimensão de indivíduos, que tem dois domínios como preocupação humana, né, e de revisitar temas humanos dentro da organização, e um terceiro que tem uma preocupação com a qualidade, né? Então, esse terceiro é a excelência técnica, né, o Craft Excellence, que busca trazer a reflexão de que a agilidade ela não pode ser comprometida com a desculpa de ser ágil, né? O Growth Mindset, a mentalidade de crescimento, é aquela que nos traz a reflexão de que para inovar preciso ser permissível ao erro, porque a inovação depende da criatividade, que depende da inspiração, que depende da possibilidade de tentar algo novo, e para tentar algo novo eu não posso repetir algo que eu já sei o resultado. Se eu vou tentar algo que eu não sei o resultado, eu posso errar. Então, é essa dimensão que traz essa reflexão sobre uma mentalidade que busca a inovação com a permissão à falha diante dessa busca. Então, se a gente for olhar diretamente onde é que se encaixa, né, o tema de comunicação e também o tema de aprendizagem, ele está muito fortemente conectado a esse domínio da mentalidade de crescimento, né? Mas, obviamente, esses dois pilares de comunicação e aprendizagem, eles são dois pilares que estão presentes em todos os domínios da agilidade de negócios, né? A gente, como ser humano, a gente está reaprendendo o tempo inteiro e se comunicando o tempo inteiro, mesmo quando a gente está sozinho. A gente se comunica com a gente mesmo. Então, iniciando aí a nossa conversa, fazendo essa conexão, né? E aí, por último, para não deixar sem fazer nenhum comentário, né, o domínio de Ownership e Accountability é aquele que busca trazer um sentimento de dono, né, e de propriedade a cada pessoa que forma esse ecossistema dentro da organização. Um pouco de um overview muito rápido aí sobre o modelo de agilidade de negócios, e a gente começa fazendo uma pergunta, né? Qual que é a relação da comunicação com a agilidade de negócios, né? Diante disso tudo que eu acabei de comentar, por que que a gente precisa da comunicação para ajudar organizações a trazer agilidade para os seus negócios, né? E aí eu vou começar esclarecendo diretamente essa pergunta. Então, primeiro, né, uma frase que eu gosto muito de trazer, né, que a gente fala que enquanto a aprendizagem emergente possibilita a construção do conhecimento coletivo contextualizado, a comunicação aponte para a construção desse conhecimento, né? Então, aqui, como o nosso foco é falar de comunicação, partindo do princípio que uma organização é um organismo vivo, né, é um grande ecossistema que está inserido em um ecossistema maior, por sua vez está inserido em outro ecossistema maior, e esse ecossistema, o maior de todo, é o nosso planeta, né, que é formado por vários ecossistemas internos. Esses ecossistemas, né, como organismos complexos, eles são potencializados pela conexão entre as partes. Isso é uma das coisas que caracteriza organismos complexos, como são as organizações, as empresas. Quanto mais forte, quanto mais coesa forem as conexões entre as partes, que são os indivíduos, as pessoas, mais possibilidade de ter agilidade de negócios. E quem viabiliza, né, que eu estou chamando aqui de ponte, o fortalecimento dessas conexões, considerando organismos sociais, né, sistemas complexos adaptativos, é a comunicação. A comunicação é, entre aspas, né, eu não gosto de usar essa palavra, mas vou usar aqui para efeito didático, né? Ela é, entre aspas,
esse instrumento, né, que viabiliza a conexão humana. Então, essa ponte entre o ser humano e o outro. É por isso que a comunicação é tão relevante para a agilidade de negócios, né? Ela está na essência, ela é o pilar que possibilita potencializar a agilidade de negócios. Então, recapitulando um pouco, né? O que é agilidade de negócios? Como é que a gente define agilidade de negócios? Agilidade de negócios é a combinação de duas coisas. Ela é a combinação da percepção e interpretação contínua da empresa em relação ao mercado. Então, aí a gente está falando de uma atenção externa, né, da empresa em relação ao que está externo a ela, e combinado a isso, a capacidade de adaptação e antecipação dessa empresa em relação a essas mudanças externas. Então, essa combinação da atenção externa, né, que é a interpretação e percepção contínua do mercado, com a capacidade interna de adaptação e antecipação contínua a essas mudanças, isso é o que define a agilidade de negócios. Não necessariamente a gente precisa de práticas ágeis a todo momento para ajudar organizações a serem ágeis. As práticas ágeis, elas são conectadas de acordo com a necessidade do contexto. Muitas vezes, práticas não ágeis são úteis para trazer agilidade de negócios também. Então, uma vez que a gente tem essa definição de agilidade de negócios, uma vez que a gente entende que organizações complexas são caracterizadas pela ausência de relação de causa e efeito, pelo alto nível de incerteza e imprevisibilidade e pela necessidade de conexão entre as partes, quanto mais forte a gente conseguir realizar essas conexões através de diálogos construtivos, mais a gente vai potencializar a agilidade de negócios. Então, essas são as mensagens iniciais, já conectando o tema de agilidade de negócios com o tema de comunicação. Bom, e onde é que as novas premissas, né, de uma comunicação que potencializam a agilidade de negócio entram nesse contexto? Por que a gente precisa revisitar velhas premissas de comunicação, agora que a gente está buscando agilidade de negócios? E aí eu gostaria de começar contextualizando um pouco, né? A nossa comunicação tradicional. Tradicional que eu estou comentando aqui é a comunicação mais usual, a comunicação que foi desenvolvida em toda a nossa história humana, que nasceu lá atrás, na formação das primeiras classes sociais, nas primeiras grupos, né, que precisaram se comunicar. Então, nesse contexto, essa comunicação, ela começou a surgir uma linguagem que privilegia interesses externos das classes dominantes, começando a causar dor, desconectando as pessoas delas mesmas e dos outros, classificando essas pessoas. Então, começou a surgir uma linguagem voltada para atender o interesse de quem domina e classificando. Você é má, você está errada. A referência é sempre quem está no comando. Você é má com base em que referência? Com base na referência de quem estabeleceu a diferença entre o bom e o mal. E a comunicação começou a ser estruturada a atender essas necessidades de quem domina. Bom, e aí como é que entra a comunicação não violenta, trazendo novas reflexões em relação a essa estrutura de comunicação tradicional? A comunicação não violenta, ela busca redirecionar a atenção de quem é o quê, para direcionar a atenção para quem precisa do quê. Então, eu paro de tentar, né, ou pelo menos eu tento de minimizar a minha atenção em classificar alguém, passo a focar minha atenção em quais são as necessidades dessa pessoa, né? Até porque nós, individualmente, somos seres complexos.
mudamos de comportamento o tempo inteiro. E nós, usualmente, classificamos as pessoas de forma definitiva com base em um comportamento pontual que foi observado por nós, muitas vezes, uma única vez. Então, eu passo a pensar muito mais o que eu preciso fazer para parar de me sentir assim. Por que ela está irritada? O que ela precisa? O que está por trás das palavras que ela está verbalizando? O que ele precisa e que não está falando? Qual é a minha necessidade? Qual é a necessidade do outro? Então, a gente começa a buscar uma conexão com as necessidades, ao invés de concentrar nossa atenção em classificar e julgar as pessoas. Então, a comunicação não violenta, gente, ela é uma forma de resgatar a nossa comunicação natural e possibilitar atender as necessidades das pessoas e as nossas através da escuta dos sentimentos. Então, ela é uma forma de conexão humana. É muito mais do que um processo. É muito mais do que uma linguagem. Ela é um nível profundo de reflexão constante que ajuda a manter a nossa atenção centrada em um lugar que nos fará encontrar o que buscamos. E esse lugar é a necessidade do outro. É buscando atender a necessidade do outro e as nossas necessidades que a gente transforma sentimentos negativos em sentimentos positivos. Os nossos sentimentos, eles são resultado de necessidades não atendidas ou não. Então, se a gente direciona a nossa atenção para atender necessidades, a gente transforma sentimentos de pessoas, né? E essa é a busca da comunicação não violenta. Ela é uma forma de conectar seres humanos. Bom, a comunicação não violenta tem como 4 pilares, né, ou componentes, melhor dizendo, né, que é como o Marshall Rosenberg chama, que foi a pessoa que, com base na experiência, no conhecimento dele, tentou criar uma forma de tornar a nossa comunicação menos violenta, não inventando uma comunicação nova, mas resgatando a nossa forma natural de se comunicar. O que aconteceu ao longo dos anos é que a gente se desconectou e a gente aprendeu uma nova forma de se comunicar diferente da nossa forma natural. Através desses 4 componentes, o que a nossa grande busca é resgatar essa humanidade que todos nós temos através da comunicação. O primeiro componente, gente, é a observação. A reflexão aqui é que quando a gente busca observar o outro, a gente busca separar o que é observação do que é opinião, interpretação e julgamento, né? Então, a comunicação não violenta, ela não é contra alguém ter uma opinião. Ela traz a reflexão de que uma observação deve ser muito bem separada de um julgamento. Quando a gente observa, né, e a gente retrata os fatos como eles são, a gente possibilita uma receptividade muito maior na nossa mensagem. O que eu estou vendo que independe da minha opinião? O segundo componente da comunicação não violenta é o entendimento, né, e a conexão nossa com os nossos sentimentos e com o sentimento do outro. Infelizmente, essa forma usual que a gente foi ensinado, né, e que a gente que moldou a nossa comunicação, ela tornou muito pobre, né, o nosso vocabulário para compartilhar sentimentos. A gente percebe, né, nos trabalhos que a gente tem feito, que existe muita dificuldade natural das pessoas de, em primeiro lugar, identificar o que ela de fato está sentindo e, em segundo lugar, de externalizar isso, né? Muitas vezes isso é até propositadamente inibido, né? A pessoa, normalmente, em muitos ambientes corporativos, não estimulam essa conexão com o sentimento. Muitas vezes é associado à fragilidade. Mas é justamente esse componente que começa a viabilizar a conexão humana. Quando a gente expressa a nossa vulnerabilidade, é que o outro se desarma, é que o outro se disponibiliza a atender nossas necessidades. E os sentimentos, eles sempre são resultados de uma necessidade atendida ou não.
Um sentimento, ele nunca é resultado do comportamento do outro. Isso é uma mensagem muito importante, né? Muitas vezes a gente atribui um sentimento negativo a algo que alguém fez. Esse algo que alguém fez pode até disparar esse sentimento, mas ele não é a causa dele. A causa é uma necessidade não atendida. Então, uma necessidade, ela está sempre desvinculada do outro, uma necessidade real. Eu preciso de segurança, eu preciso de amor, eu preciso de carinho. Eu não preciso que você chegue mais cedo para que atenda a minha necessidade. Isso é um pedido, que é o quarto componente. Isso é algo que eu preciso pedir para você, para que uma necessidade minha, que eu preciso ter muito clara, seja atendida. Então, a comunicação não violenta, ela distingue muito claramente o que é uma necessidade real do que é um pedido que eu preciso fazer para o outro, para que uma necessidade seja atendida. Gostaria que você voasse mais devagar. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de ter segurança. Então, assim a gente resume os 4 componentes da comunicação não violenta. Alguns exemplos de cada um deles, né, para a gente finalizar. A observação sem julgamento. João é um menino agressivo e estava irritado quando assistia televisão com sua irmã. Essa é uma observação carregada de julgamento, né? Ela classifica João e ela define, ela traz uma interpretação do João em cima daquilo que foi observado. João chutou sua irmã quando ela mudou o canal de televisão. Essa é uma observação sem julgamento, né? É uma constatação do que aconteceu. Dessa forma, não há ou pelo menos há uma possibilidade muito menor, né, de resistência do outro quando a observação é compartilhada dessa forma. Eu compartilho algo que aconteceu. A interpretação muitas vezes não cabe a mim, né? O que eu preciso é observar e compartilhar o que eu observei. Quando misturamos a observação com o julgamento, diminui as possibilidades de chegar ao outro a mensagem que queremos transmitir. Então, essa é a primeira reflexão do primeiro componente, né? Com alguns exemplos. O segundo componente é a busca por identificar sentimentos. A gente costuma confundir um pensamento com um sentimento. Me sinto medíocre como cantora. Isso é um auto-julgamento. Eu estou me classificando, né, a minha performance como cantora. Me sinto decepcionada comigo mesma como cantora. Isso sim é um sentimento, né? Então, a gente faz muitos exercícios quando a gente está conduzindo workshops de comunicação não violenta para a gente distinguir esse auto-julgamento, esse pensamento que a gente carrega sobre a gente e sobre os outros, de um sentimento real. Aquilo que de fato está dentro do nosso coração em relação a uma determinada situação. Então, essa é uma reflexão muito importante por trás dessa identificação de sentimentos, que é o segundo componente da comunicação não violenta. Expressar nossa vulnerabilidade pode ajudar a gerar conexão com o outro e minimizar os conflitos. A comunicação não violenta muitas vezes, né, com essas novas premissas da comunicação, os conflitos se resolvem naturalmente. Porque a geração dessa conexão humana, ela gera disposição das pessoas quererem se ajudar. Então, isso é uma resolução natural de conflitos, ao invés de buscar que cada uma das partes ceda um pouco. A busca é por gerar essa conexão humana. Bom, em terceiro lugar, né, o terceiro componente é a identificação de necessidades. O que eu preciso? Ou o que o outro precisa para que ele não se sinta mais assim? Né? Para que esse sentimento dele possa ser transformado em um sentimento positivo. Eu preciso que meu marido seja mais compreensivo. Não, isso não é uma necessidade real. O outro está dentro dessa afirmação. Eu preciso que meu filho seja mais responsável. Não, isso também não é uma necessidade real. Eu preciso que meu chefe ajude mais a equipe. O outro, ele está dentro de todas essas afirmações. Qual é a minha necessidade real? Aquela que independe do outro. Eu preciso de segurança. Eu preciso de conforto. Eu preciso de amor. Eu preciso de paz.
Então, quais são as minhas necessidades que eu preciso descobrir, compartilhar com o outro e fazer um pedido a ele para que essa minha necessidade seja atendida, sem misturar pedido com necessidade, né? Quando eu digo que a minha necessidade está dependendo do outro, isso gera uma dificuldade dessa necessidade ser atendida, porque o outro se sente culpado por isso por essa necessidade que eu tenho. Eu preciso que meu filho seja mais responsável, então eu estou inconscientemente culpando o filho ou trazendo uma responsabilidade o filho sobre uma necessidade que é minha. Então, descobrir necessidades reais é uma busca desse terceiro componente. Nossos sentimentos resultam de como escolhemos receber o que dizem ou fazem os outros, assim como escolhemos nossas necessidades particulares no momento. Sentimentos são resultados de necessidades atendidas ou não. E aí, por último, gente, bom, mais uma mensagem, né? Assuma a responsabilidade por aquilo que faz gerar seus sentimentos. Não atribua isso ao outro. Isso é uma reflexão importante. E aí, o último componente é a realização do pedido, de forma clara. A gente tem o hábito de dizer para as pessoas o que a gente não quer, não diretamente o que a gente quer, o que a gente precisa que elas façam. Então, me disse que você não é carinhoso comigo. Normalmente, as mensagens elas estão articuladas, né, estruturadas dessa forma. E por que não dizer, gostaria que me abraçasse quando eu me machucar? Fica muito mais claro para o outro o que é que você espera dele para atender uma necessidade que você tem. Você tem uma necessidade de carinho e você gostaria de ser abraçado. É muito mais claro e parece muito, né, muito simples quando a gente compartilha tudo isso. Mas, infelizmente, gente, essa não é a nossa comunicação usual. Né? Isso que eu compartilhei aqui com vocês, né? E essa forma, esses novos paradigmas e essas novas premissas da comunicação não violenta, que são muito mais simples, na verdade, muito mais próximo da nossa natureza humana, infelizmente a gente perdeu. A gente perdeu em função de vários, né, fatores da nossa sociedade e a nossa busca agora é por resgatar tudo isso, resgatar essa nossa humanidade e trazer uma comunicação humana. Dizer o que você quer e não o que você não quer. E aí, por último, eu deixo aqui uma mensagem, né, do Krishnamurti, que é um filósofo indiano, e que ele fala que observar sem julgar é a forma mais elevada da inteligência humana. Ela chega próximo ao impossível. Né? Isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem de separar a observação do julgamento da nossa própria interpretação. Para a maioria das pessoas, é difícil fazer observações que estejam livres de julgamento, críticas e outras formas de análise. Mas essa deve ser uma busca contínua, gente. Comunicação não violenta é uma prática contínua, e não só quando a gente está na empresa e não só quando a gente está com o outro, quando a gente está sozinho também. Então, eu quero já agradecer pelo interesse de vocês mais uma vez, por terem me ouvido até aqui. Eu agora, né, vou ficar com vocês no chat e no Q&A e passo a palavra para a Cris. A Cris trazer as mensagens dela para vocês. Ô, Tati, antes de eu trazer as minhas mensagens, eu acho que a gente devia abrir um pouco para perguntas, né, até agora. Né? Acho que tem bastante informação, né? Você falou uns 20 minutos aí, a gente colocou bastante coisa na mesa, digamos assim. Então, queria abrir um pouco para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. E aí, no formato webinar, é só pelo Q&A, né? Não tem como a gente ver ninguém aqui, né? É só pelo Q&A. Então, gente, então a gente vai... Estou abrindo aqui, né? Vamos esperar um pouquinho para ver se tem... Algumas perguntas aqui no chat, né? Já tem algumas perguntas, eu estava esperando o Q&A. Tem uma pergunta do Márcio, que é como identificar e entender os bloqueios, como melhorar o relacionamento interpessoal. Legal. Bom, eu não sei exatamente o que você está chamando.
É pancada essa pergunta, né? Eu não sei exatamente o que você está chamando de bloqueio, Bloqueio. né, de bloqueio. Mas eu vou tentar responder com base no que é o meu entendimento da sua pergunta, tá? Bom, a melhor forma, né, da gente identificar o que você está chamando aí de bloqueios, né, e melhorar relacionamentos interpessoais, buscando o entendimento, né, buscando o nosso autoconhecimento e o autoconhecimento do outro através do diálogo, né? O diálogo, ele nos possibilita um diálogo aberto, né? Ele nos possibilita, ele é movido, melhor dizendo, né? A curiosidade para o mundo do outro. A gente não deve escutar o outro para tentar dar uma resposta, mas para aprofundar, né, a nossa curiosidade sobre o que tem por trás daquelas palavras do outro e aprofundar esse entendimento de quais são as necessidades reais a serem atendidas. Então, não existe uma receita de bolo, né, para a gente orientar essas buscas de melhoria de relacionamento interpessoal. Mas o que a gente pode ter como resposta, né, padrão, é que o diálogo, né, a curiosidade e o interesse genuíno, né, pelo outro e pelas dificuldades do outro, muitas vezes não dedicando tanta atenção às palavras, né, muitas vezes por trás de uma agressividade, por trás de algo que vai trazer, né, vai disparar uma sensação de se sentir machucado, né? Por trás disso tem uma necessidade daquela outra pessoa que não está atendida. Como é que eu aprofundo isso? Como é que eu trago a minha humanidade, né, para aprofundar, né, passar por cima dessa primeira, né, dessa primeira fase do diálogo, daquilo que está externo, e como é que eu busco um aprofundamento do que tem por trás disso, né? Então, o que eu diria para você é isso, né? Utilizar o diálogo como um potencial de busca de conexão, de aproximação do outro, né? De forma genuína. Isa, não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu quero, Tati. Eu queria falar só duas coisas. Eu acho que assim, a própria prática da comunicação não violenta já é uma resposta para a sua pergunta, né? Então, assim, praticar tudo isso que a gente está falando aqui, porque isso requer prática, isso é uma coisa que você faz todo dia, eu chamo de o exercício para adquirir uma musculatura emocional para poder conseguir fazer isso na hora que realmente é necessário, né? E acho que de tudo que a Tati falou, eu queria só destacar essa palavra curiosidade, que eu acho que essa é uma das maiores qualidades nessa questão aqui da comunicação. A curiosidade sobre você mesmo e a curiosidade sobre o outro. Então, assim, tendo atenção, né? Atenção no sentido de tradução de um interesse genuíno que a Tati falou. E uma certa curiosidade investigativa, eu acho que a gente vai muito longe. Mas precisa treino, porque o hábito não é esse, né? Então precisa treino. Tem mais algumas perguntas aqui, Tati. Tem uma que eu queria que você respondesse, Cris, que é uma... É a próxima? Uma que eu estou vendo aqui. Não, é uma que eu estou vendo aqui do Jarley. Então está no chat. No chat. Tá, porque teve algumas coisas que eu já respondi para o Jarley no chat. Então tá bom. Então eu acho que já foi respondida. Mas assim, mas eu não respondi, na verdade eu me devolvi a pergunta para ele, então tá um pouco injusto. Tá, é relacionado ao feedback, né? Então eu não sei, eu não vi o chat inteiro, mas é relacionado ao feedback. Então o Jarley colocou que ele acha que ele perguntou se isso fazia sentido dentro da organização, se eu achava que funcionava, e eu perguntei para ele o que ele achava. Ele disse que achava que não necessariamente, que ele acha que isso batia de frente um pouco com a questão do feedback, que é muito demandada dentro das organizações. Então, a minha resposta para essa questão do feedback é uma questão que eu gosto bastante de falar sobre isso, né, Tati? Já saiu em alguns... Isso, por isso que eu sugeri. Alguns workshops, já saiu em alguns workshops,
Mas tem algumas perguntas no Q&A, né? Tem perguntas no Q&A, tem. Eu acho que a questão do feedback, para mim, assim, eu acredito em feedbacks que foram solicitados, né? Então, se a pessoa te perguntou o que você acha, então esse é um bom feedback. O feedback organizacional nem sempre acontece nesse tipo de contexto, né? Ele é um feedback que, teoricamente, digamos, vem com um pacote de você trabalhar na organização, o fato de que você vai receber feedback de outras pessoas, às vezes 360 graus. Agora, esse feedback pode ser feito dentro desses princípios da comunicação não violenta. Quer dizer, você pode oferecer observações que, digamos, vão basear o seu julgamento, né? Porque você, no fim, vai acabar dando uma opinião, mas vão basear o seu julgamento, né? Você pode fazer isso com empatia, né? Então, os princípios da comunicação não violenta, na verdade, são uma forma, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, são uma forma de estar perante a vida, na verdade, né? Perante as situações. Então, você pode sempre ser inspirado por esses princípios, né? Eu não acho que essas coisas necessariamente se contradizem, não. Tá bom? A próxima pergunta, então, é do Rafael. Essa pergunta também é legal. É possível dizer de forma sutil a uma pessoa que ela é agressiva na comunicação, mesmo sem notar? Eu não sei aí quem que vai notar, se é a pessoa, né? Se a pessoa vai notar. Você quer falar, Tati? Eu já Não, pode uma resposta. Pode emendar. Pode emendar, Cris. Se precisar complementar, eu complemento. Eu acho, Rafael, que assim, se a gente voltar nas questões da comunicação não violenta aqui, a primeira pergunta que você tem que se fazer é se dá para você descascar um pouco essa agressividade e chegar mais profundo, né, na questão dessa pessoa. Quer dizer, se você pode usar a sua capacidade de observação. A Tati usou um exemplo do garotinho que chutou a irmã, né? E alguém diz o João é agressivo, né? Baseado numa observação que foi ele chutou a irmã. Então, uma coisa que aconteceu num momento foi tirada de um contexto que foi a situação da vida que gerou aquela atitude do João e foi trazido por esse lugar superior de rótulo que então o João é agressivo, né? Eu imagino que no seu relacionamento com essa pessoa você tenha passado por alguns chutes para chegar a essa conclusão da agressividade. Mas atrás dessa agressividade tem uma necessidade não atendida. Então, assim, tem um livro que eu gosto muito, chama O Livro do Perdão, foi escrito por uma moça chamada Robin Kazarjian. No final do primeiro capítulo, ela diz exatamente isso. Toda agressividade é um pedido de amor. E é um contrassenso, né? Porque a agressividade, na verdade, afasta as pessoas ao invés de aproximar. Então, esse é o tanto que a gente é desconectado, que é o que a Tati estava falando, do que a gente sente. Então, talvez você pudesse tentar oferecer esse amor primeiro, antes de falar da agressividade, né? Então, assim, como é que você oferece esse amor, né? Presta atenção, pergunta o que ela está precisando, né? Tenta enxergar a pessoa por trás daquilo que está sendo dito. Esse é o pulo do gato, enxergar a pessoa por trás do que está sendo dito. Então, tem uma pessoa ali atrás que não está encontrando uma outra forma de se expressar que não seja essa, né? Então, olha a diferença de perspectiva. A fulana é agressiva, essa é uma perspectiva. Olha a outra perspectiva. Tem uma pessoa que eu conheço que não está encontrando uma outra forma de se comunicar que não seja essa, né? Abre todo, mesmo que você não saiba o que fazer com isso, o mundo já ficou diferente nessa situação do lado de cá, né? Então, acho que... E é por isso que a gente fala que comunicação não violenta é uma prática, né? É todo dia, porque não é fácil fazer isso. Tem vezes que você só quer pegar a pessoa e bater a cabeça dela na parede. Então, assim, tem que tentar, tem que experimentar, tem que praticar. A próxima Legal. pergunta é... E aí, Cris, só complementando, né? A gente tem uma tendência, que é o que a gente estava comentando, né, na apresentação lá, que a Cris comentou do exemplo, a gente tem uma tendência a rotular, né? Então, assim, esse desapego ao rótulo, né? Ninguém é nada de forma definitiva. Todos nós somos tudo provisoriamente. Todos nós já fomos agressivos, todos nós já fomos carinhosos. Então, o nosso comportamento, ele é sempre provisório. Algumas pessoas repetem mais determinados comportamentos, mas isso não define quem elas são de forma definitiva. Essa é uma mensagem muito importante para a gente ter em mente, né? Que é o que a Cris falou.
por trás desses comportamentos tem um ser humano que tem as mesmas necessidades e sentimentos. Os sentimentos e necessidades humanos são universais. Todos nós temos os mesmos e eles sempre estão presentes em algum momento da vida. Então, a nossa busca é sempre descobrir, naquele momento, o que está mais presente, qual é a necessidade e qual é o sentimento presente, né? Então, nos enxergar como seres dinâmicos e não seres estáticos. E por isso que a comunicação não violenta ela nos ajuda, porque ela reconhece que o ser humano é dinâmico, ele é complexo e dinâmico, ele não é estático. A nossa comunicação usual, ela é estática, ela define, por isso que ela trata as coisas como definitivas. Para só esse complemento. Mas muito legal a conversa. A próxima pergunta aqui é a do Pedro, né, Cris? É, a do Pedro. Quais os passos para eu me tornar um observador adequado, uma vez que o observador ainda tem o meu eu com os devidos vieses? Essa é uma pergunta de quem provavelmente já está num caminho de autoconhecimento há algum tempo, né? Essa pergunta tem bem característica disso. Você quer começar, Tati? Bom, eu posso começar, posso falar rapidinho. Eu acho que assim, é importante a gente não buscar uma receita de bolo, né? A gente não buscar entender quais são os passos que a gente tem que seguir, mas a gente se permitir vivenciar novos princípios e vivenciar isso de forma livre, né? Aquilo que a gente mostrou dos componentes da comunicação não violenta, eles nos ajudam a trazer essas reflexões, mas não significa que eles necessariamente têm que acontecer naquela ordem, né? Mas, assim, a gente pode, obviamente, dar algumas dicas, né? Para quem está tentando sair dos paradigmas antigos e começar a exercitar os paradigmas novos. Então, a observação... eu acho que a primeira mensagem importante é você fazer uma reflexão interna e tentar entender daquilo que você está observando, o tempo que a sua opinião, a sua interpretação, aquilo que você pensa pode estar misturado com o que você observou. E você pode fazer exercícios mesmo, tentar escrever isso. Eu vou tentar vivenciar uma situação em uma reunião e eu vou tentar escrever o que eu observei. E tenta olhar para o que você escreveu depois e tenta ver se ali não está embutido uma opinião sua. Eu diria que 99% das vezes, a primeira vez que você faz esse exercício, a sua opinião está lá dentro. A observação não está desconectada da opinião. Então, Pedro, eu acho que esse é um exercício pessoal, né? É você observar e refletir. Observar e refletir. E tentar separar as duas coisas, né? O que você observou daquilo que é a sua opinião. E você quer complementar? Quero. Essa é uma prática diária, Pedro, e no dia que você morrer, você vai morrer com viés. Então, essa é uma guerra vencida já. Você já perdida, na verdade, você já perdeu essa guerra. Isso não é ruim, não. Isso é ótimo, né? Isso significa que você está naquilo, você está em tudo o que você faz. Mas é por isso que a comunicação não violenta tenta também oferecer essa sugestão de você como é que fala? Criar uma atmosfera de humildade na conversa. Quer dizer, eu estou naquilo que eu vejo, né? Eu posso oferecer observações, né? Eu estou naquilo que eu vejo, mas eu ofereço isso com humildade, quer dizer, partindo do pressuposto de que eu posso estar totalmente errado. Então, por mais que você separe a observação do julgamento, viés é isso é muito mais profundo, isso é um processo cognitivo, a própria observação é uma escolha, já tem um julgamento, já tem uma escolha do que você vai separar da realidade que tá chegando na sua atenção, na sua anteninha parabólica. Então, por isso a humildade, né? Por isso a oferta de que assim, eu enxergo assim, como que você vê? Essa aqui é o convite para manter isso no diálogo que é importante. E aí uma última pergunta da Juliana, para a gente depois poder continuar. Meninas, quais as dificuldades que eu posso encontrar e utilizar a comunicação não violenta? A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Na verdade, os 2 exercícios que eu separei hoje falam um pouco sobre isso.
E essa é uma resposta muito pessoal, né? Não sei, Tati, quer falar alguma coisa? Assim, Eu concordo com você, Cris. Eu acho que as dificuldades que cada um sente, né, elas são de fato muito pessoais, mas a gente, com base na vivência que a gente tem, né, e do que a gente já observou, né, com outras pessoas nos próprios exercícios que a gente faz, nas dinâmicas, a gente percebe que algumas dificuldades elas são recorrentes, né? Elas se repetem. Então, assim, uma dificuldade muito grande é esse comentário que a Cris acabou de fazer da resposta da pergunta anterior. A separação da observação, da sua opinião e do julgamento, isso é uma dificuldade que todos nós temos. E isso exige uma prática diária. Não classificação das pessoas, Ju, é outra dificuldade. A gente tem uma tendência muito grande o impulso natural, né, da nossa forma de comunicar. A gente vai numa reunião e vê alguém falando com um tom de voz que nos desagrada, aquilo já nos remete a um adjetivo que classifica aquela pessoa. Aquela pessoa parece ser boçal, aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Então, essa tendência de classificar as pessoas, isso é um hábito muito comum na nossa sociedade. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento, né? Porque se isso é um hábito da nossa sociedade e a gente está inserido nela, então isso vai ser uma dificuldade nossa fatalmente, né? Outra dificuldade, e isso eu posso compartilhar como uma dificuldade pessoal minha, realizar um pedido de forma clara. Dizer para a pessoa o que você quer. Eu tenho muita dificuldade com isso, menos hoje, porque já pratico a comunicação não violenta há muito tempo, mas o meu marido é testemunha, né? Assim, do tanto de rodeio que eu chego para falar o que eu preciso. Gente, o que eu quero que você faça? Me fala direto. Eu acho que, não sei, é uma impressão de que a mulher, talvez naturalmente, pelo menos é uma percepção minha, ela tem um pouco mais de dificuldade de ser direta em algumas vezes, em pedir alguma coisa diretamente. Essa é uma outra dificuldade que eu também observo, né? Não só minha, mas em outras pessoas. Ser clara em relação ao pedido. Eu preciso de um abraço. Por que eu tenho que ficar reclamando, dizer que você é isso, dizer aquilo? Eu preciso só de um abraço. Por que eu não digo? Eu preciso que você me abraça. Pronto, isso é o que eu preciso. Né? Isso é o meu pedido. Isso é o que eu quero que você faça. Né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de ser claro em relação ao que a gente precisa, ao que a gente quer pedir, né? Não ao que a gente precisa. E uma outra dificuldade, para último, é falar dos nossos sentimentos. A primeira dificuldade é identificar o que eu estou sentindo de verdade. Eu estou sentindo decepção. Não, decepção não é um sentimento. Eu estou sentindo... Como identificar? No livro do Marshall, gente, ele faz uma lista de sentimentos humanos. Nem é tão grande, porque os sentimentos são universais, a gente tem mais ou menos os mesmos, mas para ajudar com a gente com essa reflexão, de não confundir sentimento com outra coisa, com auto-julgamento, com o julgamento do outro, com a classificação. Então, fazer esse exercício, poxa, o que eu estou sentindo? Isso foi outra dificuldade que eu tive durante muito tempo. Eu, às vezes, não conseguia, a mim mesmo, reconhecer o que eu estou sentindo. Né? Vocês acreditam nisso? Assim, eu estou sentindo alguma coisa que eu não sei, eu não consigo identificar o que é. E para eu entender o que eu preciso para resolver esse sentimento, eu preciso identificar o que ele é. Então, são muitas as dificuldades, né? Fora essas que eu comentei, tem várias outras que a gente vai encontrando no caminho. Ô, Tati, essa questão do sentimento não é só você, não. Você é a torcida do Corinthians, todo mundo. A autora do livro do Perdão é Robin Casargian. Eu vou escrever aqui. Já que você falou no Daniel, eu acho que essa é uma boa dica, gente. Pergunta para o marido, para a esposa, para o namorado, para o filho. Eles vão dizer as dificuldades, porque está rolando comunicação o dia inteiro ali, né? Então, eles vão dizer as dificuldades. São as pessoas que estão mais dentro do seu círculo de intimidade, né? Só dar a resposta aqui para ela, Robin Casargian. Acho que foi, deu certo. Casargian, pronto. Tem alguma pergunta aqui que eu... Leonardo, eu vou deixar esse para depois, tá bom? Para a gente poder continuar, a gente vai abrir de novo mais para frente, aí eu volto na sua pergunta aqui. Tá bom? Então, vamos em frente, gente, um pouquinho?
apareceu mais um Q&A aqui. O Já livro que respondi, fala de Cris. sentimentos humanos. Já respondeu, tá. É, Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tati, você guarda a pergunta do Leonardo Silva aí para a gente estar no chat, tá bom? Joia. Estão vendo, gente? Tá vendo, Tati, minha tela? Estou vendo, sim. Tá. A primeira coisa que eu queria falar é assim, o Marshall Rosenberg, que é a pessoa que criou a comunicação não violenta, ele começou a fazer isso nos anos 60 nos Estados Unidos, mas ele só publicou um livro acho que foi em 1999, foi a primeira vez que ele publicou o livro, eu acho. Pode ser 89, não sei, eu sou muito ruim de data. Mas em português, eu não sei quem conhece esse livro, mas em português a tradução ficou muito ruim, porque o nome do livro ficou Comunicação Não Violenta e o subtítulo ficou Técnicas para Melhorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Ficou alguma coisa assim, super reducionista do que vem a ser a proposta do Rosenberg. Então, a primeira coisa que eu quis resgatar aqui é o nome do livro, onde ele expressa pela primeira vez, de forma organizada, toda essa experiência que ele teve, que eu vou falar um pouquinho aqui. Que é isso, comunicação não violenta, uma linguagem de vida. Né? Então, não é uma técnica. Né? Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente também. Ou, pelo menos, não é só uma técnica. Então, a comunicação não violenta, ela nasceu nos Estados Unidos durante o movimento pelos direitos civis. Então, na época do Martin Luther King. Então, o Rosenberg foi muito inspirado pelo princípio da não violência, né? Bastante vivido pelo Gandhi, em todo o processo na Índia, e depois vivido pelo Dr. Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, no movimento pelos direitos civis. Né? Então, essa inspiração é uma inspiração super importante, porque esse princípio, essa filosofia de vida da comunicação não violenta e da não violência nasceu, né, dentro de um contexto extremamente conflituoso. E nasceu como uma nova abordagem para a solução de conflitos, diferentemente das que estavam sendo usadas. A comunicação não violenta, ela pressupõe um princípio de interdependência. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que assim, tudo que acontece no relacionamento nasce desse espaço do relacionamento, né? Nasce, por exemplo, entre eu e a Tati, nasce do espaço do relacionamento entre eu e a Tati. Né? Não nasce só de mim ou só dela, nasce da relação. É esse espaço no meio que as coisas nascem. Então, por isso que até você, voltando na pergunta da agressividade, você dizer para a pessoa, você é agressiva, né? Você tá digamos, se isentando desse princípio da interdependência, né? Talvez uma forma de resgatar um pouco isso seria você é agressiva comigo, porque não sei se vocês já perceberam, mas as pessoas são diferentes com outras pessoas. Né? Então, não necessariamente a gente é a mesma pessoa, né? Eu não sou a mesma pessoa com a Tati, que eu sou com a minha mãe, com o meu pai, com o meu cachorro, com o namorado. Não é a mesma coisa. Né? Então, a comunicação não violenta, ela nasce, ela se baseia nesse princípio da interdependência, que é nada que acontece entre a gente e uma outra pessoa nasce de uma pessoa só. Né? Então, se você assume esse princípio como verdadeiro e age a partir dele, então você tem responsabilidade direta por tudo que está acontecendo ali. Esse não é um conceito simples de pegar assim de cara, precisa refletir um pouco sobre ele, mas ele é extremamente importante. Né? E essa filosofia, essa proposta do Marshall Rosenberg é uma abordagem radical que demanda coragem. Por que eu estou dizendo isso? E aí eu acho que eu até vou voltar um pouquinho para a questão organizacional. Porque um diálogo, gente, um diálogo mais do que uma troca de informação, ou mesmo uma troca de sentido, ou mesmo a criação de sentido compartilhado, um diálogo verdadeiro é um processo de compartilhamento de poder. Né? Então, eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios dentro das organizações, porque quando você se abre para uma conversa
que, teoricamente, você não sabe aonde vai dar, então você está se colocando numa posição vulnerável, né? E você está compartilhando o seu poder com outra pessoa. Tem um escritor americano chamado Martin Buber, que dá uma definição para diálogo que eu gosto muito, que ele diz que é caminhar juntos rumo ao desconhecido. Né? Por quê? Porque se ambos os lados, ou todas as partes envolvidas nessa conversa, né, estão realmente colocadas ali de forma inteira, de forma vulnerável, permitindo que o negócio, que a coisa flua, que ela siga o seu caminho, você não vai chegar em nenhum dos lugares onde as pessoas já estão. Quer dizer, a comunicação verdadeira é algo que foca na relação e não na própria agenda. Então, se você vai conversar com alguém e a sua abordagem, a sua intenção é convencer a pessoa que está do outro lado daquilo que você quer ou daquilo que você acredita que é o certo, que tem que acontecer, então não vai acontecer um diálogo de verdade. Se você tem qualquer tipo de poder sobre essa pessoa, ela pode se submeter, né? Mas isso não é um diálogo de verdade. Um diálogo de verdade é algo que se abre, né, para o desconhecido. Então, você se coloca numa postura de aprendiz naquele momento daquela conversa. Tá bom? E aí, não sei se alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu falei, mas eu queria já abrir para os exercícios, porque já são 8 horas, para dar tempo da gente fazer os exercícios e conversar um pouquinho sobre eles. Para você, tem uma pergunta que é: qual foi o maior desafio com relação à comunicação por ser mulher dentro de uma estrutura organizacional? Nossa, acho que eu teria que pensar sobre essa pergunta. Por ser mulher... Ô, Carlos, eu vou te dizer, eu nunca, sei lá, acho que eu nunca me vi assim, acho que eu nunca liguei muito para isso, eu particularmente, nunca liguei muito para isso. Eu acho que não tive grandes desafios com isso, para ser bem sincera, por ser mulher, né? Agora, desafios de comunicação sempre tem, né? A gente, sei lá, tem a conversa certa na hora errada, né? Porque não tem a musculatura emocional de esperar o momento certo e se deixa capturar pela ansiedade de ter a conversa, que é necessária, mas para a qual você não está preparado, para a qual a outra pessoa não está preparada, por exemplo, né? Acho que lidar com essa questão do poder é sempre um desafio, né? Toda vez, assim, eu trabalho com consultoria há muito tempo, então minhas relações de poder são sempre laterais, então eu nunca exerci poder, digamos, vertical sobre as pessoas, porque eu estava sempre numa relação lateral de consultoria, né? Então, lidar e ajudar pessoas a lidarem com questões de poder dentro das organizações, isso é sempre complexo, né? Porque isso às vezes mexe até com questões de identidade das pessoas, né? Mas por ser mulher especificamente, eu acho que eu não teria nada para responder. Tá? Vamos fazer o exercício e eu e a Tati vamos olhando as perguntas enquanto vocês fazem os exercícios e aí a gente depois responde todo mundo. Mas o primeiro exercício aqui, eu queria que vocês, como a gente está em formato de webinar, cada um vai fazer, eu vou dar um tempinho para fazer, sei lá, 5 minutos, 6 minutos. E a ideia é a seguinte: pensa numa situação de conversa, né? Que você estava tentando ter um entendimento com uma pessoa, uma situação de conversa. Aí eu queria que vocês pensassem em algo que essa pessoa disse ou fez nessa situação que te desagradou. E aí eu queria que você descrevesse isso como observação, né? Não assim, pô, essa pessoa é uma pentelha, descreve, que é um julgamento, descreve como observação. Então, por exemplo, a pessoa com quem você estava conversando ficou olhando o celular enquanto você estava falando. Isso é uma observação e isso te desagradou. Aí, o 3. Que pensamentos ou julgamentos te ocorreram quando isso foi dito ou feito? Pô, por exemplo, a pessoa é uma pentelha, que eu acabei de falar, né? Pode ser qualquer outra coisa. Então, por exemplo, que falta de educação, por que eu estou perdendo meu tempo com essa pessoa que não tem nenhum interesse na conversa? Aí depois, tente se conectar com esse momento. Então, é legal vocês pensarem numa conversa que foi recente. Então, tente se conectar com esse momento
e veja se você lembra das sensações que sentiu no corpo. Esse é particularmente difícil, porque junto com essa ignorância de sentimentos, que é muito comum na nossa cultura, a gente também tem uma ignorância corporal que acompanha essa ignorância de sentimentos. Mas, de qualquer maneira, está valendo. Então, pode ter sentido, se for uma questão muito crítica, por exemplo, né, de raiva, alguma coisa que te provocou muita raiva, você pode ter, sei lá, suado, sentido um aperto no peito, seu coração acelerou, né, seu rosto ficou vermelho. Quais sentimentos refletem essas sensações e que estão por trás dos julgamentos feitos? Raiva e frustração, por exemplo. E que necessidades esses sentimentos revelam? Necessidade de ser ouvido, de ser valorizado. E aí, a partir do momento que se você se conectou com essas necessidades, que pedidos você faria? Agora, teoricamente, você tem as ferramentas da CNV para te ajudar, né? Por exemplo, gostaria que você olhasse para mim enquanto eu falo e engajasse em outra atividade, ou quando eu vejo você no celular enquanto eu falo, eu me sinto frustrada porque eu gostaria de ser valorizada. São dois exemplos. Tá bom? Então, vamos lá, gente? Alguma dúvida? Se alguém tiver dúvida, escreve aqui no chat, eu vou respondendo. São 27 no meu celular, então vamos até 8h28. Vamos até 8h13, 8h13, né? Senão não dá para a gente conversar. 8h13, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, eu dou uma olhadinha aqui no chat. Nossa, deixa eu só diminuir isso aqui. Opa, Lili. Vocês podem tirar um print. Oh, Tati, eu não consigo acessar o chat quando eu tô. Eu tô com o Q&A aberto aqui, mas eu não consigo acessar o chat porque eu tô com o negócio. O que você precisa? Não, só sei lá, dar uma olhadinha no Q&A? Uma bisoiada no chat. Só manter a atenção no chat. Eu tô com o Q&A está aberto, eu tô vendo a pergunta da Irene. Pode deixar que eu olho o chat. Tá.
Mais um minutinho, gente. Vamos lá? Eu vou parar de compartilhar aqui só um pouquinho. Depois a gente volta. Alguém tem alguma pergunta sobre o exercício? Eu gostaria de comentar alguma coisa, infelizmente tem que ser de forma escrita, né? Então, tem que ser capacidade de síntese. E tem a pergunta do Leandro aqui, que é muito boa em relação à tecnologia. Então, eu queria que vocês respondessem, pelo menos, se fizeram o exercício. Pode botar, gente. Fez e gostou, fez e não gostou, fez e conseguiu, fez e não conseguiu. Fez e teve dúvida, fez e foi difícil, fez e foi super fácil, você nem sabe o que você está fazendo aqui. Só para a gente saber se vocês estão vivos aí do lado. Tem vários sims aqui no chat. Sim, eu fiz, sim, eu fiz. Legal, gente. Alguma dificuldade que alguém gostaria de fazer alguma pergunta, senão eu vou passar para o próximo exercício. Foi muito interessante, legal, obrigada. Assim, só para a gente saber o que está rolando. Traz alívio. Foi relativamente fácil de responder. Tá vendo, gente? Não é tão difícil. É só praticar para lembrar na hora, né? Não tem que fazer todo esse espaço depois do outro, assim, na cabeça, e a pessoa já foi embora. Tô brincando, viu, Paulinha? Valeu o feedback. Fiz exercício realmente com o desenvolvimento dessa atividade, parece que a carga que estava pela ação com essa pessoa ficou muito mais leve. Olha que legal, Leonardo. Valeu. Bacana. A pergunta dele, Tati, é sobre tecnologia, né? As relações cada vez mais frias da tecnologia. E é que isso dá quase um outro webinar, eu acho. É de quem essa pergunta? Desculpa, Cris. Do Leonardo. Ô, Leonardo, eu acho assim, eu não acho exatamente que essa é uma conversa bem complexa, mas assim, eu acho que dá para praticar comunicação não violenta na rede social, por exemplo, e assim, cada dia mais a gente precisa disso, sabe? Então assim, pensa na rede social como uma praça pública, né? Pensa no comportamento que você gostaria de ter lá e que você gostaria que as pessoas tivessem e que não é, felizmente, o que a gente vê, né? Então, a Paula está dizendo que não consegue ver todos os comentários porque as pessoas estão mandando para os panelistas só, não para os panelistas e para os atendizes. Inclusive, a própria Paula mandou só para os panelistas e não para os atendizes. Então, eu tenho que escolher all panelists and attendees, que é para todo mundo ver os comentários. Ah, legal. Tá bom? Vamos fazer o próximo exercício, gente? Esse também, coragem para não exigir resposta de aceitação. Essa palavra exigir, né, gente, vai sumindo, né, com a prática. Exatamente isso, a comunicação vai deixando de ser uma comunicação de exigência. Acho que essa foi excelente aparecer essa palavra aqui, porque acho que a violência, né, por que é não violenta? Por que a comunicação não violenta? Tem muita gente que hoje até usa outros nomes, né, needs-based communication, porque é baseado em necessidade, tudo. Mas eu gosto da não violenta, porque acho que lembra a gente que tem muita violência na maneira como a gente fala, né? E muita dessa violência se expressa nessa exigência, né? Na exigência da atenção, né? Como diz o Papa Francisco, né? O mundo está surdo, né? As pessoas só falam. Então, é isso aí.
Então, vamos lá compartilhar o próximo exercício. Exercício 2. Então, esse teve uma pergunta lá atrás, que eu falei, a gente vai falar um pouquinho, tem um exercício sobre isso lá na frente, eu não lembro exatamente a pergunta, mas o exercício é esse aqui, né? Então, acho que a Tati falou bastante sobre a comunicação não violenta ser uma forma de conexão, né? E a conexão não é só com o outro, é com a gente mesmo, né? Então, toda essa história de você olhar para dentro, descobrir o que você está sentindo, descobrir o que você precisa, né? Em vez de... A gente fica igual criança mimada, demandando do outro, né? Então, vamos lá. O exercício é o seguinte. Tendo o tema da comunicação como foco, né? Então, assim, pensa em como você se comunica, assim, como é que você acha que você se comunica no geralzão. E repare em todos os julgamentos que você faz sobre você mesmo. Então, talvez ajude a lembrar de conversa em que você se arrependa da sua participação. Aí pega uma folha, desenha um T nessa folha. Do lado esquerdo, você vai escrever esses julgamentos. Embaixo de todos esses julgamentos, você vai escrever como que você se sentiu depois que você registrou todas essas críticas. E do lado direito, tentar entrar em contato com os sentimentos e as necessidades que esses julgamentos expressam. Né? O Marshall Rosenberg, que era um cara sábio, diz que todo julgamento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Né? Então, no exemplo lá do você é agressiva, né? Qual é a sua necessidade que não está sendo atendida por trás desse julgamento? Só que aqui, no caso, é o caso próprio, né? A gente está olhando para a gente mesmo. Então, eu sou uma pessoa agressiva, já teve uma pessoa no workshop que a gente fez que falou, eu sou agressiva na minha comunicação. Então, é isso que a gente está procurando, né? Eu sou agressiva, eu sou muito soft, eu não me posiciono, eu tenho medo, eu falo demais, sei lá. Seja qual for o julgamento, qual é o sentimento que traz isso, e depois do lado direito tentar identificar as necessidades e os sentimentos que estão por trás desses julgamentos, tá bom? E a pergunta aqui, né, de ficar para reflexão, como você pode procurar melhorar, atender essas necessidades e parar de se julgar tanto, né? Bota o grilo falante aí, despede a bruxinha e bota o grilo falante para funcionar, né? Então, são 8h19, eu vou dar também uns 5 minutos, porque aí dá tempo da gente fazer um fechamento, tá bom? Então, até 8h24. Dá para vocês tirarem, se der para todo mundo tirar um print da tela, porque aí eu posso parar de compartilhar e voltar para olhar o chat e as perguntas. Pode ser, gente? Então, vou dar aí uns 10 segundos para todo mundo tirar um print da tela. Pronto. Tinha uma pessoa no chat, o Eduardo Silva, ele está pedindo para compartilhar rapidinho o slide do exercício anterior, que ele quer também tirar um print. Tá bom, faço já isso. Pronto, Eduardo. Pronto. Pronto? Joia. Então, quem quiser fazer qualquer comentário enquanto está fazendo o exercício, ou quiser fazer alguma pergunta. A gente pode mandar esses slides todos também, né, Tati, para o pessoal, para ter depois e praticar. Esses exercícios também são bem legais. É.
Mais 2 minutinhos aí, gente. E aí, quem quiser, já tiver acabado, quiser ir colocando no chat, eu queria saber o que achou do exercício, se esse foi mais fácil ou mais difícil do que o outro. Se não gostou, se está com raiva da gente. Esse é mais difícil, mas foi uma ótima reflexão. Preciso melhorar minha comunicação, Mariana. Só ganho de Martin Luther King para chamar de oportunidade de conexão. Gente, tem um documentário sobre a vida do Martin Luther King na televisão, no Netflix. E, obviamente, depois dele morto já, então falam as pessoas que conviviam com ele na época e, assim, as falas são as coisas mais bonitas, assim, né? Você olha o seu oponente no olho para forçar a sua humanidade sobre ele, né? Na hora que ele olha para você, ele não está vendo um oponente, ele está vendo uma pessoa. Então, o cara está lá com um bastão, né, para te bater, e você olha essa pessoa no olho, né? Porque na hora que olha no olho, fica mais difícil de não ver que tem uma pessoa ali, né? Fica mais difícil de não rotular como oponente e desumanizar, né? Virar só o repositório do ódio, né? O repositório da diferença, o repositório do conflito. Então, sim, são grandes inspirações, mas eu gosto muito do cara, tem um americano que eu já vi algumas palestras dele, ele chama Van Jones, eu gosto muito dele, e ele sempre fala assim, o que está faltando para você agir exatamente como as pessoas que você admira? E não está faltando nada, né, gente? Só decidir, né? Está faltando decidir e fazer. Fazer e praticar para fazer melhor amanhã. E aí você pratica mais um pouco para fazer melhor depois de amanhã, e depois você pratica mais um pouco para fazer melhor semana que vem. Então, é isso, é decidir e fazer, não tem muita... Acabou. Legal. Eu tenho uns recadinhos ainda que eu queria... Não, eu tenho dicas finais antes dos recadinhos. Hã? Ainda tem um slide antes dos recadinhos. Então, Não é então vai lá, exercício, é dicas finais. por favor. Praticar. Obrigada pelo encorajamento. Eu não sei, não lembro como chama o documentário. Não lembro. Eu vi na Netflix, procura lá. Me ajuda mais, que eu não me trato bem como imagino. Tá. Então, o último... Legal, gente. Então, assim, só como expectativa, né? A gente vai terminar no horário, né? Faltam 5 minutinhos só. A Cris tem mais um slide aí que ela quer compartilhar com vocês. Depois a gente tem os recadinhos finais e a gente encerra o nosso encontro, tá bom? Tá. A Evelyn pediu para mostrar o slide dos próximos eventos também. Isso é rapidinho. Tá. Então, gente, dicas finais. Peraí, deixa eu me tirar da frente aqui. Então, primeiro, entre em contato com a sua intenção quando você for conversar com alguém, né? Aqui eu estou falando de conversas importantes, né, gente? Conversas importantes. Escute com presença, mas não dê muita importância às técnicas de escutativa. Se você estiver interessado no que a outra pessoa está dizendo, o seu corpo vai fazer tudo por você inconscientemente. Então, todas essas coisas que você lê sobre escutativa, né, de jogar o corpo para frente, prestar atenção, olhar no olho, tudo isso aí é super importante, mas se você estiver interessado na conversa, você vai agir assim naturalmente, né? Não tem técnica que disfarce a falta de interesse. Esse é o recado aqui. Os pilares sobre os quais falamos existem para te ajudar a ter uma experiência diferente do habitual, né? A Tati falou bastante sobre isso, da gente ter esse hábito, né, que é herdado e lapidado culturalmente de como falar. Então, esses exercícios, esses pilares, esses componentes ajudam a gente a ter uma experiência diferente com a prática, mas a ideia é transcender isso, né? Você não vai sempre conversar desse jeito, senão você o pessoal de CLV vira aquele grupinho que fala esquisito. Então, a ideia é transcender isso. Uma boa conversa é aquela que está sempre renovando o convite ao diálogo. Então, esse é o grande princípio, está sempre renovando o convite ao diálogo. Dependendo da conversa, chegar a um consenso imediatamente pode não ser possível ou mesmo desejável. Né? E aí o corolário disso aí está logo embaixo. Praticar a não violência com os únicos objetivos de expressão autêntica e humilde e compreensão profunda do outro cria uma trilha que vai te dar a musculatura emocional necessária quando o conflito ou uma conversa difícil surgir. Então, você pratica quando está tudo bem, para quando o negócio difícil aparecer, está lá, né? A musculatura está lá. Você pede e o corpo responde, ou você pede e a alma responde.
né? Você abre espaço para o outro, você fala com humildade, nessas horas. Faça perguntas generosas, desenvolva a sua capacidade de fazer perguntas. Isso já é uma arte por si só. E novos entendimentos, às vezes possíveis apenas através do diálogo, são um luxo a que poucos se permitem. Essa é que é a grande verdade, né? Fuja das grandes certezas, elas costumam ocupar todo o espaço. Então, onde tem muita certeza, geralmente costuma não ter muito diálogo, né? Então, o diálogo floresce na incerteza, na diferença. Tá bom? Legal, Era isso, gente. Muito bom. Muito legal. Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês um último slide, só para dar visibilidade dos nossos próximos eventos, né? Para que, acho que tem coisa bastante interessante vindo por aí, para que vocês possam se programar. Enquanto eu fizer esse compartilhamento, eu vou pedir um último favor, que é vocês responderem essa nossa pesquisa de satisfação nesse link que eu estou compartilhando aí no chat. Bom, então, enquanto eu compartilho esse último slide, se vocês puderem ir respondendo essa pesquisa, nos ajuda bastante, né? Ela é insumo a gente programar próximas iniciativas dentro do Instituto. Então, vamos lá. Eu compartilhando aqui os próximos eventos com vocês. No dia 5/10, próxima semana, a gente vai ter um evento sobre inclusão profissional de pessoas autistas, com Marcelo Vitoriano. No dia 6/10, a gente vai ter um encontro, e a gente gostaria de convidar todos vocês, é um encontro da nossa comunidade, onde a gente vai compartilhar com tudo que a gente realizou, né, nesses últimos 3 meses, que é o nosso ciclo de trabalho, internamente, dentro desses nossos times internos, que são 8 times, 8 núcleos, e também para convidados, né? E a gente faz isso para dar visibilidade, inspirar pessoas com coisas legais que a gente está fazendo dentro da comunidade, relacionadas ao tema de diversidade, relacionadas ao tema do próprio o ser humano, né? De trazer a humanidade para dentro dos diálogos. Enfim, tem várias coisas bacanas que a gente compartilha, o que a gente realizou, as nossas lições aprendidas. Então, vocês todos estão convidados. No dia 14, a gente vai ter um evento sobre a perspectiva estratégica da agilidade de negócios. Esse vai ser comigo. No dia 29, a gente tem um com o Dave Snowden. O Dave Snowden, para quem não sabe, ele criou o KNEF, né, que é um framework que ajuda na tomada de decisões, ajuda na significação de problemas. Esse é imperdível. No dia 10/11, a gente tem mais um evento super legal com o Paulo Caroli, que vai trazer uma conversa sobre MVP e Leanception. Esse é o nosso plano aí para os nossos próximo mês. E aí eu vou deixar com vocês também aqui no chat mais alguns links. Sei que a Cris já compartilhou. Eu ia falar para compartilhar de novo. Eu vou compartilhar aqui e tem, inclusive, o link que vocês têm acesso a esses eventos. Então, se vocês quiserem fazer a inscrição para os eventos, o link, para qualquer um deles, o link da nossa intranet está aí. Tem todos eles lá. Assim que vocês entrarem na intranet, tem uma tab eventos, é só clicar lá, tem todos os eventos com as datas e os links para o Simpla para fazer as inscrições. Então, é tranquilo. Super tranquilo. Então, gente, é isso. A gente fica por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença, o interesse de vocês. Se vocês, para aqueles que tiverem, né, um interesse de se aprofundar mais em comunicação não violenta, vocês têm o nosso contato, né? Se quiser entrar em contato para tentar entender quais são as formas de buscar esse aprofundamento, a gente está à disposição. E muito obrigada. Espero ver todos vocês nos nossos próximos eventos. Com certeza. Tchau, gente. Tchau.